Em um dos vídeos anteriores eu falei sobre ser luz do mundo e hoje eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos lá? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e eu já quero começar esse vídeo lendo com vocês João 1:4, que diz assim: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu queria contar para vocês um episódio que aconteceu na minha vida quando eu ainda era solteira, há muitos anos. Houve um tempo em que eu fiquei meio sem igreja. E aí eu visitava várias igrejas e numa dessas visitas eu estava no meio do louvor e uma mulher pegou na minha mão e falou assim: Deus tem uma mensagem para você. E aí ela me levou até um homem e apontou para o homem e falou: Deus me disse que você tem uma mensagem para essa jovem. E aí o homem olhou para minha cara, eu olhei para a cara dele e parecia que ele não estava entendendo nada, eu também não. Parecia que Deus tinha falado com aquela mulher, mas não tinha contado para aquele homem que ele tinha uma mensagem para mim. E aí a gente ficou um tempo sem graça e aí de repente ele falou assim: buscai a Deus enquanto se pode achar. E aí eu falei: obrigada. Só que eu não entendi nada. Eu saí sem entender o que tinha acontecido, o que era aquela mensagem e tal. E eu sempre achei que eu sabia, né, o que era buscar a Deus. E pra mim, buscar a Deus era ter um tempo de qualidade com Deus, né? Era me encontrar com Deus em oração, louvar a Deus, né? Ler a palavra de Deus. Isso pra mim era buscar Deus. E esses dias eu tava lendo um livro do Luciano Subirá, que é aquele Até Que Nada Mais Importe, e ele fala um pouquinho sobre buscar a Deus. E lendo o livro dele, eu me lembrei do episódio desse homem me falando: buscai a Deus enquanto se pode achar. E fiquei lendo aquelas palavras sobre buscar a Deus e de repente me caiu a ficha de que faltava algo no meu entendimento. Eu li aquilo e parecia que eu não estava entendendo o que eu estava lendo. E eu comecei a ficar encucada com aquilo, refletir sobre aquilo, fiquei um tempão pensando sobre buscar a Deus, né? E aí de repente eu me recorri ao verbo buscar e comecei a me lembrar das aplicações práticas desse verbo. Então vamos lá, se de repente eu estou na praça de alimentação de um shopping e eu peço comida e a minha comida fica pronta, o chipzinho vai lá, apita, eu vou lá, eu procuro meu prato, eu encontro meu prato e eu trago ele comigo. Ou então, por exemplo, eu vou buscar minha filha na escola, eu vou lá, eu procuro a minha filha, eu encontro a minha filha e eu trago ela comigo. Isso que significa buscar, né? Muito mais do que ter um tempo de qualidade com Deus. É trazer Deus conosco quando a gente sai da presença dele. Sai do tempo de intimidade, né? Deus não é o pit stop, né? Deus é a corrida inteira. E foi muito esclarecedor, né, pra mim, entender que buscar não era só o período que eu estava com Deus, mas depois que eu saísse dali, Deus é que estava comigo, né? A Bíblia também conta a respeito de um homem chamado Moisés, muito conhecido, que vocês conhecem. E Moisés, ele subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites na presença lá de Deus. E quando ele desceu com as tábuas da aliança, né, que continham os 10 mandamentos. E aí a palavra de Deus diz que o rosto dele brilhava. E o mais engraçado é que ele mesmo não se deu conta de que o rosto dele estava brilhando. Ele percebeu que o rosto dele estava brilhando por causa da reação das pessoas que ficaram com medo. Eu não sei se você já parou para pensar, né, que o nosso rosto, o nosso próprio rosto, a gente só consegue ver ele por meio de algum instrumento.
Os nossos olhos, sem um instrumento, não conseguem ver o nosso próprio rosto. E eu acho que isso diz muito sobre os propósitos de Deus para nossa vida, né? Nós não somos o centro de tudo. Você vai saber que você está brilhando pela forma como você tem influenciado a vida das pessoas, pelos frutos que você está dando. Quando eu era adolescente, muitas vezes eu estava lá na igreja e não estava prestando atenção no que estava acontecendo. E algumas vezes eu estava assim no mundo da lua e algum professor da escola bíblica fazia uma pergunta para mim, justamente para chamar minha atenção, para trazer, né, meu espírito de volta para a terra e me fazer estar naquele local com todo mundo. E eu raramente sabia a resposta porque eu nem tinha ouvido a pergunta. E aí eu fazia uma brincadeira. Toda vez que eu não soubesse a resposta, que eu não tivesse ouvido a pergunta, eu respondia Jesus. Porque dentro da igreja, pelo menos 50%, isso é o que eu estimo, né, na minha imaginação, 50% das respostas acabam em Jesus, né? E agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Quem é a verdadeira luz? Essa da qual nós lemos em João 1,4. É Jesus. Pode falar com certeza. Você sabe a resposta, não existe outra resposta. Essa luz é Jesus. Então, se você quer ser a luz do mundo, né? Primeiro que você tem que brilhar para os homens. Você não pode brilhar para si, né? Você tem que... Essa luz, ela existe para guiar o caminho de outras pessoas. Então, para iluminar, para ser essa luz, você precisa procurar Jesus, se encontrar com Ele e trazer Ele com você. E depois você precisa anunciar Jesus. E quando você estiver anunciando Jesus, você estará iluminando o caminho. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é esse caminho. Tá bom? Então a melhor forma de ser luz do mundo é anunciar a verdadeira luz. Obrigada por me assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Se Ele assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas. Mas na quinta e no domingo, o Bru sempre traz uma palavra para abençoar seu coração, tá bom? Clica no se inscrever, no curtir, compartilha e comenta. Eu gosto muito dos comentários, de verdade, eu fico muito feliz em responder os comentários. Então, se você tiver alguma dúvida, ou de repente se você não concordou com aquilo que eu falei, escreve, eu gostaria de saber a sua opinião, tá bom? Deus te abençoe.